dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Confederação Brasileira de Futebol, em especial Reinaldo Buzoni. Esse evento acho que já faz parte do calendário internacional e, sem dúvida nenhuma, eu reputo já como um dos mais importantes, né, no cenário mundial com relação a informações relativas ao futebol. E, mais uma vez, TPO. Eu venho falando sobre TPO já há alguns anos e eu me lembro, quando o Neymar ainda jogava no Santos, a gente estava conversando, eu, Neymar, o pai dele, o Wagner Ribeiro, e sobre a possibilidade de um jogador brasileiro ser considerado o melhor do mundo jogando no Brasil. E eu fui um pouco cético. Eu disse para o Neymar, Neymar, eu tenho uma opinião. Você só vai ser o melhor quando você enfrentar os melhores. E é assim que eu me sinto hoje aqui, mais ou menos, encarando a defesa do TPO com David Dean na primeira fila, Kimberly Morris, Omar. Não é uma tarefa muito fácil advogar em favor do TPO, como eu venho advogando já há muitos anos, tanto no Brasil quanto nas comissões da FIFA, nas quais eu fiz parte. E eu vou dizer uma coisa, logo de início, que pode soar monstruoso para os ouvidos desses três advogados em favor do banimento do TPO, que, sob o ponto de vista regulatório, o TPO está mortíssimo, não tenho a menor dúvida. Mas, com relação ao ponto de vista do mercado, o TPO está vivíssimo. Isso eu também não tenho a menor dúvida. Eu acho que é impossível você simplesmente acabar em 1 ou 2 anos com 7 mil contratos que existem de TPO que foram registrados, fora aqueles que não foram levados a registros perante as associações nacionais e o próprio TMS da FIFA. Pelo número de casos que nós vimos o Omar trazer hoje, enfim, casos substanciais, valores altíssimos, envolvendo investidores potenciais do mercado, nós vimos, sem dúvida nenhuma, que existe ainda atividade e o interesse na atividade do TPO. Interessante frisar que todos esses casos que nós vimos envolvem clubes europeus, investidores europeus, sendo que a América do Sul é o playing ground, é onde está a raiz do TPO. Simplesmente porque aqui os clubes na América do Sul procuram novas formas e sempre procuraram e continuam procurando novas formas de financiamento e refinanciamento de alguns atletas e das suas atividades. Porque eu sempre disse isso, nós da América do Sul não temos, por exemplo, a UEFA, que distribui 1 bilhão de euros anuais junto aos seus clubes participantes da Champions League, né? Nós não temos aqui um contrato da Sky, por exemplo, na Federação Inglesa ou na Liga Inglesa, que distribui bilhões de pounds aos seus clubes participantes. E um dos motivos que eu acho que o TPO está vivo, não só no Brasil, na América do Sul, apesar dos esforços de todas as entidades administradoras de esporte de tentar controlar essa atividade, nós vimos ano passado, por exemplo, na própria Inglaterra, o escândalo do técnico da seleção inglesa, onde, enfim, ele foi pego numa escuta telefônica e ele claramente disse que sofria influência de investidores asiáticos e com relação à escalação e com relação à negociação de atletas que estavam sob controle dos investidores, técnico da seleção inglesa. E disse, inclusive, isso relativo a jogadores que atuavam lá e jogadores que não atuavam na Europa, nomeando, inclusive, alguns empresários que estariam envolvidos nesse tipo de transação. Isso foi em 2016. No Brasil, enfim, o banimento, como o Omar bem disse, o banimento ocorreu em 2015. O banimento, porque o controle da influência do terceiro já vinha do regulamento anterior. Mas o banimento ele vem em 2015, após o trabalho que foi feito pelo grupo de estudos da FIFA, do qual eu fiz parte, mas que fique claro, eu advoguei claramente pela regulamentação a regulamentação do TPO e não o banimento, e fui acompanhado pela Federação Portuguesa e pela Federação Espanhola, que hoje, inclusive, levaram os casos aos tribunais europeus, como o Omar bem falou. Mas, enfim, a CBF, através do seu artigo 63 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, de 2017, não inventou nada. Ela apenas fez o que determina a FIFA. Nós vimos muito no mercado, muitas críticas, dizendo como é que pode a CBF banir essa prática, tem que lutar contra. Só que é importante vocês entenderem que existem alguns artigos nos códigos da FIFA que obrigatoriamente devem ser incorporados nos regulamentos nacionais. Então, a CBF nada mais fez
do que incorporar nos seus regulamentos as determinações da entidade máxima do futebol mundial. E trouxe lá no seu artigo 63, que constitui exigência indispensável para a efetivação de transferência nacional ou internacional, a anexação de declaração conjunta firmada pelo atleta e pelo clube cessionário de que nenhum terceiro, pessoa física ou jurídica, detenha propriedade total ou parcial dos direitos econômicos do atleta nos termos, e aí ela faz uma referência expressa ao artigo 18 ter, que trata do banimento dos direitos econômicos de jogadores. Eu não vou me estender muito hoje, vou deixar mais para o debate, que eu acho que, pelo intervalo, eu senti que, enfim, muitas perguntas aí a serem feitas, acho importantes esclarecimentos, e continua lá no parágrafo 1º. Caso a declaração indique que a cessão integral ou parcial de direitos econômicos a terceiros, assim definido de novo no artigo 18, caberá ao clube cessionário remeter à CBF uma cópia integral desses contratos, inclusive seus aditivos, etc. E daí vem aqueles números todos que a Kimberly apresentou. Né? São contratos que são registrados, mais de 2.700 contratos. O Brasil representa mais de 35% de todo o mercado mundial na participação de terceiros de atletas. Enfim, e esses contratos foram levados, obviamente, sem contar aqueles que não foram levados a registros perante a CBF. Quais seriam as sanções cabíveis caso haja algum tipo de burla a estes regulamentos? A advertência, na verdade, a CBF também trouxe o modelo da FIFA de sanções. Ela diz lá a advertência, a censura escrita, a multa e a proibição de registro de novos atletas por 1 ou 2 períodos anuais de registros nacionais ou internacionais. Nós vimos aí o banimento de alguns clubes europeus, como o Seirang, clubes da Bélgica, clubes da Holanda, e no Brasil existe também essa possibilidade desse tipo de punição, e não tenho a menor dúvida que, se houver algum tipo de burla ao regulamento, o caso será levado ao comitê próprio, e essas sanções estão... os clubes estão sujeitos, as partes estão sujeitas a essas sanções. É importante que eu acho a gente trazer, que não foi muito abordado, as consequências do TPO, do TPI, como eles chamam, né, que é o investimento ou a propriedade, as transferências ponte. A gente recebe nós no escritório nós recebemos muitas consultas com relação à possibilidade de uso dos clubes intermediários, né, para registro de atletas ou não. Então, acho muito importante que se entenda exatamente o que seria uma transferência ponte e o que seria um clube hospedeiro, como eu costumo chamar. Eu uso essa terminologia desde lá de trás, já nas defesas da FIFA, de host clubs ou co-con clubs, que são os clubes hospedeiros. O que seria essa definição? Em geral, as transferências pontes envolvem 2 clubes, obviamente o que compra e o que vende, né, que colaboram para a transferência de um jogador através de uma terceira agremiação até um clube de destino final, não sendo o atleta jamais utilizado pelo clube intermediário. A pergunta que se faz é: para que se apareceu um terceiro clube nessa operação? Qual o motivo de se trazer um terceiro clube a uma operação que envolve um jogador e 2 clubes que compram e vendem um atleta, como qualquer transferência normal? Essa é a pergunta que tem que ser feita sempre quando se tem o interesse em trazer esse terceiro estranho à operação. Qual o papel desse clube nessa operação? Se vocês tiverem uma resposta clara para isso, uma resposta objetiva e que tenha uma finalidade desportiva, isso é, se você encontra uma resposta sob o ponto de vista jurídico desportivo, não há problema nenhum. Agora, caso você não ache a resposta, pode, enfim, acenda o sinal amarelo, que provavelmente essa operação será considerada como uma transferência ponte. Por que ela é problemática por si? A transferência ponte ela pode infringir alguns artigos do TMS, como a Kimberly mesmo falou. Ela foi bastante clara, os tipos de sanções, o enquadramento legal, e aí estão eles. A má-fé, né, do clube que se usa, os 2 clubes usando um terceiro clube pode ser encarado como má-fé na operação. A apresentação de informações falsas ou incorretas no TMS, isso é, não se consegue justificar ou se tenta de justificar de forma não muito clara a participação desse clube, então se presta algum tipo de informação falsa ao TMS, e o mau uso para fins não legítimos, que nós vamos ver um pouco mais à frente, que fins não legítimos seriam esses.
Em abril de 2014, como o Omar também disse, o Comitê Disciplinar da FIFA sancionou os clubes argentinos, Central Córdoba, Independente, o Racing, em razão de 6 transferências que envolveram o clube uruguaio Atlético Sudamérica como intermediário ponte. E quais foram as sanções? O Córdoba foi condenado por 2 pontes, encarando como tivesse feito 2 operações pontes, utilizando o Sudamérica, 50 mil francos, multa mais advertência. O Independente, 50 mil mais multa mais advertência. O Racing, 15 mil francos de multa mais advertência. E o Rosário Central, 20 mil francos de multa mais advertência. E, finalmente, o clube hospedeiro, 40 mil mais advertência e um banimento de transferências, na verdade, registro de jogadores. Essa é uma decisão muito importante, mas ela teve um problema, essa decisão da FIFA, repito, decisão da FIFA, do Comitê Disciplinar, de 2014. Esse caso, essas sanções foram levadas em grau de apelação para a Corte Arbitral do Esporte, que, para quem não sabe, revisa toda e qualquer decisão hoje proferida pela FIFA. E qual foi a decisão do CAS, proferida em 2015, se não me engano? Muito simples, que não há uma definição do que seria um clube ponte na FIFA. Então, a FIFA tentou enquadrar, né, como transferência ponte as atividades entre os clubes utilizando um clube intermediário, sancionou por aqueles 3 pontos que eu levantei anteriormente, uma possível má-fé, um mau uso do TMS, e o clube, não satisfeito com a punição, levou o caso ao CAS e arguiu: não tem problema, só que eu não encontro enquadramento jurídico, eu não encontro enquadramento ou definição nos próprios regulamentos da FIFA, seja o regulamento do Estatuto do Jogador, seja no TMS, o que seja a definição de ponte. E disse lá que a FIFA, eles até entendem, o CAS entendeu o trabalho da FIFA, louvável de tentar evitar esse tipo de operação para o bem do futebol. Entretanto, ele também, CAS, o painel, não encontrou um enquadramento que fosse possível a manutenção da decisão da FIFA. E detalhe, se vocês forem ver o regulamento da FIFA, o próprio regulamento de transferências e registros de atletas, ele permite que durante o curso de uma temporada, um jogador pode ser registrado em 3 clubes e atuar por 2. Então, o meu entendimento é que, na verdade, existe o contrário. O próprio regulamento da FIFA permitiria, num primeiro momento, numa primeira análise superficial, o registro do atleta em 3 clubes e ele atuando por 2. Seria isso a validação da tal ponte, como diz o regulamento, ou como deu a entender o Comitê Disciplinar da FIFA? Há que se discutir, eu deixo aqui essa porta aberta. E lá, mais uma vez, essa é a decisão do CAS, literalmente o que diz, né, que os regulamentos atuais do TMS não satisfazem, né, esse interesse da FIFA em tentar controlar esse tipo de operação. E a CBF, ela já indo à frente, eu até acredito que a definição que a CBF traz hoje nos seus regulamentos pode ser usada, inclusive, nos novos regulamentos da FIFA, nos regulamentos internacionais, e a CBF foi a primeira associação no mundo a regular e definir o que venha a ser uma transferência ponte. Enfim, o que há de falha no regulamento da FIFA, não há no regulamento da CBF. E diz lá, o artigo 34, entende-se por transferência ponte toda transferência que envolva o registro de atleta em um clube intermediário sem finalidade desportiva. Então, a CBF vai direto no ponto, dizendo que se aquela transferência ou aquele uso daquele clube intermediário não encontra uma resposta desportiva para o uso daquela operação, pode ser caracterizado como uma transferência ponte, visando uma vantagem direta ou indireta por qualquer um dos envolvidos na operação. E aqui, interessante, que no parágrafo 2º, a CBF ela usa uma técnica legislativa que a FIFA usa, da presunção. Alguns de vocês já devem lembrar quando a FIFA diz lá que presume-se como indutor o clube que contratar um atleta, né, que tenha quebrado um contrato sem um justo motivo. Quando a gente recebe lá aquela carta da FIFA dizendo, olha, o jogador rescindiu o contrato, está liberado, entretanto, essa liberação ela é pendente de uma decisão final da FIFA. E quando vem a decisão final da FIFA e condena o atleta
por exemplo, que ele não teria um justo motivo para quebrar aquele contrato, o clube que contratou o atleta, presume-se que ele induziu aquele jogador a quebrar o seu contrato sem justo motivo, portanto, ele é solidário no pagamento da indenização, porventura estipulada pelos organismos da FIFA. E a CBF pega essa técnica, que eu acho uma técnica muito interessante. Eu não estou dizendo que é ponte, eu estou presumindo, mas eu outorgo às partes, a CBF outorga às partes o poder de reverter ou o poder de convencimento no sentido contrário, de que ela não está, ou que a parte não fez uma transferência ponte. Então, ela presume que é uma transferência ponte. 2 transferências definitivas de um atleta em um lapso igual ou inferior a 3 meses, o atleta é transferido, registrado e transferido. Presume-se que é uma ponte, mas nem sempre o é. Né? Nós vemos na Europa, por exemplo, o Chelsea faz muito isso. Compra jogadores jovens, registra o jogador jovem e empresta o jogador jovem automaticamente para clubes na Espanha, para clubes na Bélgica, o que não me parece uma atividade irregular em absoluto. Porque eu posso contratar um jogador, o jogador tem interesse em jogar, o jogador tem interesse em atuar na Europa, só que eu, Chelsea, tenho o meu plantel lá de Champions League já fixado e eu não tenho espaço para esse jogador nesse momento. Então, eu vou emprestá-lo a um clube chamado intermediário, por exemplo, na Bélgica, e depois de certas 2 ou 3 temporadas, o jogador retorna ao Chelsea para aí sim atuar. Isso é uma transferência ponte? Presume-se, num primeiro momento, na CBF que sim, mas com uma explicação técnica, objetiva e com embasamento legal, não se trataria de uma transferência ponte. Continua lá o regulamento da CBF. Transferência definitiva, seguida de transferência temporária, sem que o atleta participe de competições oficiais pelo clube intermediário. Então, é aquele bate e volta. Transfere, empresta, de volta. Isso acontece muito, ou acontecia muito. Também presume-se como isso uma operação ponte. Uma fraude ou violações das normas financeiras, trabalhistas ou esportivas, aí bem amplo, né? Se pode passear dentro desses conceitos, o que seriam essas definições. Fraude ou violações de regulamentos das entidades nacionais ou internacionais de administração do esporte, por exemplo, pagamento de mecanismos de solidariedade, de training compensation, que às vezes você pega o jogador, registra ele num clube numa categoria abaixo daquela do destino final, para pagar, às vezes, ou inibir o pagamento de uma compensação por treinamento, ou algo parecido, ou um mecanismo de solidariedade. O parágrafo 3º diz que, como eu disse anteriormente, que fica ressalvado a parte a reverter essa presunção e provar. Ele inverte o ônus da prova, cabendo aos que participam da operação comprovar efetivamente que não se trata de uma operação ponte, cabendo à CNRD, obviamente, analisar todos os fatos e todas as alegações trazidas e, enfim, verificar se houve ou não, ou sancionar, caso haja necessidade, as partes envolvidas. O que a CNRD levaria em consideração quando analisaria? A idade do atleta, a idade de jogador muito jovem, geralmente é o mais escolhido para as operações ponte, o número de partidas disputadas pelo atleta em cada um dos clubes, se ele atuou, se ele não atuou, foi registrado. Nós já vimos casos, por exemplo, antes desse tipo de definição, o jogador ficou 24 horas registrado num clube, né, e foi vendido, emprestado, enfim, que não justificaria o jogador ter ido para um clube, por exemplo, de terceira divisão, quando, na verdade, eram 2 clubes de primeira divisão transacionando o atleta. Não justificava a participação desse clube da terceira divisão. Categoria dos clubes envolvidos para fim de training compensation, já falei sobre isso. O lapso temporal entre cada transferência, também já falei, transferências que ocorrem no lapso temporal muito curto. A remuneração recebida pelo atleta em cada um dos clubes. O atleta está num clube ganhando R$20 mil. É transferido para um clube de terceira categoria para ganhar R$500. 48 horas depois, ele vai para um clube de primeira divisão para ganhar R$100 mil. É exatamente isso que a CNRD analisaria para verificar se há ou não uma operação ponte. O valor do mercado estimado para o atleta no momento das transferências. Eu compro o jogador, eu sou um clube hospedeiro, compro o jogador por R$200 mil hoje e amanhã eu vendo ele por $1 milhão, através de um clube intermediário. Mais uma vez, foi um mau uso do sistema para que houvesse um ganho financeiro de uma das partes, um ganho não justificado. A existência ou fraude ou violação aos regulamentos esportivos, já falei, o valor envolvido nas transferências também, proporcionalidade entre os valores envolvidos em cada sequência da transferência, também já falei, e os demais critérios julgados aplicáveis. Em suma, a CNRD, além desses critérios, que são apenas exemplificativos e não exaustivos,
tem ali, pode passear em cima dos critérios que achar julgados necessários para analisar a matéria. O caso mais claro, caso Diego Maidana, Criciúma, Monte Cristo, São Paulo, jogador Itaquerão Soccer financiado, comprado por 400 mil, não se tem certeza se foi 400 ou 800, e vendido 48 horas depois por 2 milhões para o São Paulo. Né? Sanções, São Paulo, Monte Cristo, Criciúma, 30 mil, atleta, 10 mil. Então, ali, a pergunta que se faz é aquilo que eu comentei no início da apresentação. Qual a justificativa para se incluir o Monte Cristo nessa operação? Essa é a pergunta que tinha que ser feita. Existe uma finalidade desportiva para o Monte Cristo aparecer aqui como intermediário? Se sim, ótimo. Se não, pode ser considerada, e foi, como uma transferência, ponte, e as partes foram todas sancionadas. Esse caso foi amplamente divulgado pela imprensa, enfim. Quais são os problemas das chamadas transferências pontes? Já falamos mais ou menos também sobre isso. A absorção, blindagem da responsabilidade pelo pagamento da cláusula penal. Isso é, se o clube final ter a responsabilidade do pagamento de uma cláusula penal, que às vezes é baixa ou alta, então você blinda o destino final do atleta. Evasão ou elisão fiscal. O uso de clubes, por exemplo, em países onde, Uruguai, por exemplo, onde se paga menos imposto, transfere um jogador, paga menos imposto, transfere para o Brasil, qualquer tipo de evasão ou elisão fiscal também é passível da sanção. Aquisição e desenvolvimento de jovens talentos, né? Se contrata um jogador muito jovem em desenvolvimento, registra ele num clube que não tem a menor capacidade de continuar com essa educação e desenvolvimento do atleta. Proteção federativa dos direitos de investimento, dos investidores, claro. O investidor quer proteger, ele só tem direito econômico quando ele tem direito federativo. Vamos federar o jogador num clube da minha confiança, um clube que me pertence, e assim eu protejo o meu investimento, os direitos federativos desse atleta. O recebimento do pagamento de salon fees, ali o caso do Monte Cristo, comprou por 400, vendeu por 2 milhões. Quem recebeu os 2 milhões não foi o Criciúma, foi o Monte Cristo. Então, o recebimento de salon fees sem um motivo justificado. E a burla do regulamento desportivo, dos esportivos, tanto nacionais como internacionais, também já falei sobre isso. Perguntas mais frequentes na prática sobre TPO e TPI. Perguntas que nós identificamos serem recorrentes no nosso dia a dia, na advocacia e no mundo do futebol. Com a implementação do banimento, a proibição só é válida em relação aos casos com dimensão internacional? Não. Obviamente, hoje a CBF já possui um regulamento nacional, mas até aquelas associações nacionais onde não possuem esse regulamento, elas absorvem automaticamente o artigo 18º do banimento e não se sabe, você não consegue calcular muito se aquela transação tem ou não uma dimensão internacional. Portanto, ela é abarcada, esse banimento é abarcado tanto de forma pátria como de forma internacional. Caso o contrato do investidor inclua uma cláusula penal, uma cláusula de confidencialidade, desculpe, o clube deve proceder no upload do mesmo, isso é, eu já ouvi muito isso, não vamos registrar o contrato porque temos uma cláusula de confidencialidade no contrato, não importa. Né? É um risco que as partes correm de incluir uma cláusula de confidencialidade sabendo que existe hoje um banimento em vigor. Então, as partes assumem o risco de, incluindo uma cláusula de confidencialidade, não levar a registro e serem sancionados. Existe possibilidade dos atletas possuírem um percentual sobre transfer fee futura? Ou seja, isso é uma pergunta muito comum. Os atletas podem ter direitos econômicos? Não. Não é o meu entendimento. Eu estou pronto, nosso escritório está pronto para fazer um challenge, isso é, provocar esse entendimento que não é claro da FIFA. Para mim, o atleta não é um terceiro estranho a uma relação contratual, pelo contrário, ele faz parte daquela relação contratual, então ele não pode ser considerado como um terceiro. Entretanto, a FIFA considera o jogador hoje como um terceiro. Portanto, a priori, atletas não podem ser detentores de direitos econômicos. Isto é, aquele mecanismo, aquele remédio que nós usávamos muito, até pela falta de capacidade financeira dos clubes. Vamos renovar. Quanto você quer? Eu quero 1 milhão para renovar. Não tenho. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 520% dos teus direitos futuros. Muito comum. Né? Uma maneira de segurar o jogador, bom para o jogador, bom para os clubes, bom para o futebol brasileiro, que segura mais o jogador aqui. Mas não podemos fazer isso porque, enfim, no mundo ideal, nós não vivemos no mundo ideal, não é possível que o atleta tenha parte dos seus direitos econômicos. Seria o intermediário considerado um terceiro quando adquire um percentual? Sim. A questão dos empresários intermediários,
a proibição dos direitos econômicos ela já existia antes do banimento. Né? Se vocês forem pegar, se não me engano, o item 6.4 do regulamento anterior de agentes da FIFA, já proibia a remuneração dos empresários baseado em venda futura. O empresário pode ser remunerado sobre a operação que ele estava fazendo, e não por operações futuras. Então, esse banimento já existia, ele só foi estendido, né, através do artigo 18 ter ou banimento. Então, o empresário ou o intermediário não pode ser detentor de direitos econômicos. O que se tem feito hoje e o que é permitido pela FIFA, muito interessante, é o escalonamento do pagamento de comissões. Né? Então, se eu sou um intermediário, tenho um contrato com um clube brasileiro, no qual eu represento esse clube para a venda de um certo jogador, detalhe, este contrato tem que estar registrado na CBF. O contrato de representação entre eu, intermediário, e o clube que está vendendo o atleta, e o qual estou representando, tem que estar registrado na CBF para que seja válido esse tipo de cláusula. E digo lá, olha só, se esse jogador for vendido entre 1 milhão e 2 milhões de reais, eu tenho direito a 100 mil, 120 mil, 130 mil. Se ele for vendido de 2 milhões a 3 milhões, eu tenho lá 200 mil, 250 mil, escalono quanto for, não há problema nenhum, desde que se mantenha uma proporcionalidade dentro de um limite razoável para que não se pareça como um TPO mascarado. Não faz sentido o clube vender um jogador por 2 milhões de reais, por exemplo, e pagar de comissão ao empresário 1,5 milhão. Me parece um pouco desproporcional. Mas, eu repito, é possível, e os clubes brasileiros, alguns já estão fazendo isso, o escalonamento do pagamento de comissão. E digo mais, por analogia, acho até uma provocação que isso poderia ser feito também com relação aos atletas. Né? Que nós costumamos chamar, pegamos esse exemplo lá de alguns contratos que nós fizemos na Europa, do famoso loyalty bonus, né? O bônus de lealdade do atleta. Então, cada ano que você fica, você tem direito a um valor caso você seja vendido, o que é diferente de um valor proporcional, ou de um valor, desculpe, um percentual sobre venda. Então, se você ficar comigo 3 anos e for vendido no 3º ano, se você for vendido por 3 milhões, 4 milhões, eu lhe dou uma bonificação por lealdade que você teve a mim de 300 mil, 400 mil, mas, de novo, que isso não seja encarado ou travestido como um TPO. Então, a razoabilidade e o bom senso tem que ser usado nesse tipo de caso. Mas eu entendo que esses 2 exemplos podem ser usados largamente hoje no mercado. O que não pode com relação aos empresários é, por exemplo, eu levo um jogador para o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube de Regatas do Flamengo me paga um certo valor por essa transação e, além disso, ele diz, olha, se esse jogador que você trouxe, muito obrigado, está aqui sua comissão fixa, for vendido em 1 ou 2 anos, eu lhe pago um valor por essa venda. Isto não pode. É diferente do primeiro exemplo que eu usei, e eu acho que o Omar pode confirmar isso nos nossos debates. Expiração do contrato que se refere ao artigo 18, o banimento de respeito ao contrato de trabalho ou o contrato de TPO. Obviamente, os contratos de TPO geralmente não têm limite. Eles são vinculados ao tempo do contrato de trabalho do atleta. Né? Então, quando se fala que vale até o contrato estar expirado, ou expirar o contrato, obviamente, é o contrato de trabalho, mesmo porque, sem contrato de trabalho, não há contrato de TPO. Portanto, esse é um ponto interessante, que existe muita discussão hoje em dia se a renovação do contrato ou o novo contrato seria encarado como uma nova operação e, portanto, os direitos econômicos morreriam. Exemplo, assina um contrato de TPO lá em 2014, contrato perfeitamente válido, como aqui ele falou, como o Omar falou, que é antes do banimento, e agora vem a hora de uma renovação contratual do atleta, ou o novo contrato do atleta. Aquele contrato de TPO de 2014, ele continua válido? É uma pergunta muito comum hoje em dia. O nosso entendimento, e repito, a CBF ou o Omar podem confirmar no nosso debate, o nosso entendimento é de que se naquele contrato de TPO anterior disser que ele é válido enquanto perdurar o vínculo trabalhista do atleta com o clube, se existe essa previsão contratual, o TPO se estende automaticamente na renovação ou mesmo no novo contrato, não sendo considerado aí como um novo ato. Portanto, não mataria
o TPO. Mas, repito, isso é um nosso entendimento e a discussão ainda está aberta. Considerar jogador como ativos e oferecê-los como garantia de empréstimos bancários é TPO? Não. Não há problema nenhum, por exemplo, pegar um empréstimo bancário, um clube pegar um empréstimo bancário, por exemplo, e garantir esse empréstimo com seus ativos. Se um jogador é lançado como um ativo no seu balanço, eu não vejo problema que qualquer ativo seja dado como garantia. Direito de televisão, recebíveis futuros, publicidade, bilheteria. Isso é muito comum, a securitização daquele empréstimo. O que não pode é individualizar a garantia. O que eu quero dizer com isso? Pego um empréstimo no banco de 10 milhões de reais e dou como garantia o meu atacante de 18 anos que está prestes a ser vendido para a Europa. Eu estou individualizando a garantia. Isso não é permitido. Então, quando você abre o leque de opções da primeira receita de vinda como garantia, não há problema nenhum. As cláusulas sell-on, o Omar já falou sobre isso, sim, é possível, mas sempre com relação ao novo clube e ao clube imediatamente anterior que o jogador esteve registrado, não os clubes anteriores. Então, se o Vasco da Gama vende um jogador para o Milan, é claro que o Vasco da Gama ele pode ficar com um percentual de sell-on sobre esse atleta. Agora, se o atleta, antes de jogar no Vasco da Gama, jogou no Internacional de Porto Alegre, o Internacional de Porto Alegre não pode ter um sell-on sobre esse atleta, desde que, claro, não haja a influência neste contrato de sell-on. O que eu quero dizer com isso? Se eu vendo, e digo lá, e um caso prático e clássico, foi publicado, inclusive, Palmeiras, Barcos e a LDU, se não me engano. O Palmeiras foi sancionado porque no contrato de empréstimo do Barcos, ou de venda do Barcos, eu não me recordo, alguém pode me ajudar, existia uma cláusula dizendo que a LDU tinha uma influência na venda subsequente do atleta. E o atleta foi vendido, se não me engano, para o Grêmio. E o Palmeiras teve que consultar a LDU se poderia ou não vender, ou se teria ou não um valor específico de venda, e a FIFA sancionou Palmeiras, e não a LDU, e é interessante, ela sancionou o clube que sofreu a influência, não um clube que exerceu a influência. Então, o Palmeiras, como sofreu a influência de um terceiro, ele foi sancionado porque tinha que ter autorização expressa do clube anterior. Então, repare, ele permite a sell-on, isso é, o percentual futuro, mas não permite a influência. Daí porque a diferenciação importante que a Kimball e o Omar fizeram do artigo 18 bis, que fala da influência, que já existia, do artigo 18 ter, que fala sobre o banimento. São duas situações independentes e assim são tratadas pela FIFA e pelos seus comitês. Método de controle de execução, obviamente, Comitê de Disciplina da FIFA para casos que tenham dimensão internacional, o próprio TMS, e no Brasil, a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF. FIFA e CBF consideram possíveis burlas através do uso abusivo de empréstimos via clubes? Sim, já falei sobre isso, são os clubes hospedeiros, e as sanções estão aí. A própria Kimber trouxe vários exemplos, e o Omar também, com relação à sanção desses clubes, mas lembro que, no meu entender, ainda existe a pendência de uma definição específica com relação ao que seria a ponte sob o ponto de vista dos regulamentos internacionais, não do regulamento pátrio, que, para mim, está muito claro e muito bem definido que seria uma transferência ponte. Existe alguma discricionalidade do órgão da FIFA quanto às sanções? Sim. Ela pode ali dosar, né, o tipo de sanção. Nós vimos ali decisões, uma multa, outras decisões de banimento, outras decisões simplesmente de multas baixas, multas altas, banimentos de uma janela de registro, de 2 janelas de registro. Então, essa dosagem é um poder discricionário do órgão julgador, assim como a própria CBF também o tem. Para os casos em que os contratos de trabalho são celebrados, incluindo uma cláusula de TPO, e confere ao jogador terceiro uma parte da futura transferência, apenas a cláusula ela é nula ou todo o contrato? Obviamente, somente a parte do contrato de TPO é considerado nulo. O contrato de trabalho continua bom e vigente, não se anula o contrato todo, né? Isso é muito importante. Já vimos alguns clubes consultarem o nosso escritório no sentido, conseguimos anular o contrato com o clube
que nós queremos aquele jogador, conseguimos anular porque existe uma cláusula de TPO? Conseguimos anular o contrato inteiro? Não. Só o contrato de TPO seria nulo e não o contrato todo de trabalho. Existe alguma vinculação entre a elegibilidade do jogador e uma cláusula de participação de TPO? Também não. Se existe um TPO, o jogador será sancionado, o clube sancionado, mas isso jamais vai atingir a elegibilidade do atleta de continuar atuando e exercendo a sua profissão. De que maneira uma parte deve lidar com ações de indenizações movidas por terceiros? Isso é muito comum. Vamos para a justiça comum, nós temos um contrato que tem natureza civil, não há problema nenhum, concordo. Mesmo porque o Código Civil brasileiro regula a cessão de crédito. Então, não há problema nenhum, se existe um contrato em vigor, mas isso, repito, não se confunde com as possíveis sanções desportivas que são de natureza diferente das sanções pecuniárias que poderiam ser determinadas por um órgão ou por um tribunal competente no Brasil civil, que não seria um tribunal desportivo. Então, existe o da natureza desportiva e o da natureza civil. Não se confundem, não se comunicam. Os atletas podem ser sancionados pela FIFA ou pela CBF se firmarem contrato de TPO de forma independente. Se o clube não deu consentimento para o jogador firmar tal contrato, deverá este também ser sancionado? Sim, o jogador, isso é muito comum, o jogador tem direito econômico dele, né, e ele vai e cede para um terceiro. O jogador não pode ter direito econômico, né, por via de regra. Então, existe sim a possibilidade da sanção caso haja uma transação do jogador com um terceiro sem anuência do clube. De tudo isso que nós vimos hoje, já vou acabar em 5 minutos se eu acabo, nós, nesses debates, anos de debates sobre TPO, participando de comissões da FIFA, comissões na CBF, discutindo amplamente na Europa, na Ásia, com investidores, clubes, nós, no Brasil, foi estipulada uma comissão de juristas no final do ano, ou durante o ano passado, para que fosse redigido um projeto de lei que seria ou será a nova a Lei Geral do Desporto Brasileiro, que vai substituir toda a legislação desportiva brasileira, incluindo a Lei Pelé. E lá nesses debates, fomos 11 juristas, surgiu a possibilidade de, finalmente, mais uma vez, o Brasil estar à frente, como está, com relação às investidores, mesmo porque, como nós vimos os gráficos trazidos pela Kimberly, o Brasil tem um número absurdo, representa mais de 35% dos direitos econômicos em todo o mundo. Então, nada mais justo do que tentarmos regular a participação de terceiros de direitos de jogador em nível doméstico. E foi o que essa comissão aprovou. Então, não é que esteja sendo discutido. Ela foi aprovada a redação, está agora no trâmite legislativo, mas dentro da comissão, a nova regulamentação de TPO, pela primeira vez no mundo, poderia ser regulada, permitindo, dentro de alguns limites, e repito, foi amplamente discutido para que não houvesse o ferimento àqueles princípios que o Omar trouxe, né, do fair play financeiro, estabilidade contratual, regularidade das competições, tudo isso foi levado em consideração quando da redação da proposta do projeto de lei. O que diz o projeto de lei? Repare que o regulamento da FIFA, ele define quem seria o terceiro, mas ele não define o que é direito econômico. Isso é interessante, não há definição legal do que é o direito econômico. Existem conceitos aplicados ao mercado, mas não existe a definição legal. E o Brasil, mais uma vez, vai e traz a definição dos direitos econômicos, que nada mais é do que o resultado econômico oriundo da transferência. Claro, isso nós vemos toda hora. A diferenciação, repito, é que existe, finalmente, uma definição através de uma lei federal do que seria o direito econômico, e não através de um regulamento de uma entidade administradora do desporto. E detalhe, essa se chama Lei Geral do Desporto Brasileiro, não é a Lei Geral do Futebol. Esses princípios se aplicariam a qualquer esporte, o que é interessante. Se vai ou não caber no basquete, na natação, no vôlei, é outra história. Mas é a Lei Geral do Desporto Brasileiro, repito, e não a Lei do Futebol. Depois de definir o que seria direito econômico, ele diz lá, direitos econômicos procedentes de pagamento de cláusula indenizatória esportiva são titularidade da organização esportiva. Por via de regra, direito econômico detém quem tem o direito federativo, que é o contrato registrado na Associação Nacional. E diz lá, finalmente, o parágrafo 2º, que é válida em nível nacional. Eu sei que o Omar deve estar aqui com febre de 40 graus ouvindo isso,
Mas, enfim, é válida a celebração de negócio jurídico de natureza civil, envolvendo cessão parcial, inclusive em favor de atletas ou terceiros, de direitos econômicos, independente do fato que a tenha gerado. Uma inovação, toda a briga que nós tivemos nos comitês da FIFA, nós, enfim, no Brasil, inovamos mais uma vez, tentando regular o que seria o direito econômico e as operações dele. E lá o parágrafo 3º. E aí sim começam as limitações que eu também defendo. Né? Porque o que atrapalha o mercado não é o TPO, não é a influência. O que atrapalha o TPO é o mau TPO, é a má influência do terceiro nas relações entre clubes e atletas. Isso que o legislador brasileiro tentou evitar, e eu acho que de maneira bastante interessante. E diz lá que são nulas de pleno direito as cláusulas de contratos firmados por organização esportiva, os clubes, com atletas ou terceiros que possam intervir, influenciar em eventual transferência. Então, você veja que, através de uma lei federal, e eu vou repetir sempre isso, o legislador ele impede a influência do terceiro na relação. Ele diz, pode negociar, mas não pode influenciar, o que é uma mudança muito interessante. Quando, no momento de sua celebração, versar sobre atleta não profissional ou menor de 16 anos. A proteção do menor. Como a própria Kimberly disse, existe o Comitê de Menores da FIFA, existe uma preocupação louvável de todas as entidades relativas ao esporte na proteção do menor. E o legislador brasileiro acompanhou essa preocupação e impede a celebração desses contratos com menor de 16 anos. Não levados a registro perante a respectiva organização que administra e regula o esporte brasileiro, o esporte, num prazo de 60 dias da sua celebração. Então, aquela obscuridade que o Omar disse, que a FIFA advoga, não existe, porque existe a obrigatoriedade do registro em 60 dias sob pena da nulidade daquele documento. Né? Então, ou leva a registro, ou torna público, dá publicidade, ou é nulo. Então, mais uma vez, o legislador brasileiro acompanhou o temor da FIFA e das entidades e procurou proteger esse tipo de situação. Celebrado com agente esportivo não registrado, ou se registra ou não faz parte do mundo desportivo. Essa é a mensagem do legislador. Assinou com agente que não é licenciado ou com intermediário que não é registrado, é nulo de pleno direito. Mais uma vez, aí procurando sempre a transparência do mercado com relação aos intermediários. E diz mais, inclusive, na qual ele faça parte da empresa. Ah, não, ele não é registrado, mas tem a empresa que está por trás. Ele ou a empresa na qual ele faça parte. Celebrado com pessoa jurídica do qual o agente esportivo não registrado junto à respectiva organização que administra ou regula, seja sócio. A mesma coisa. Antes eram empresas coligadas, aquelas empresas satélites, às vezes, que as pessoas usam, que muita gente se utiliza no mercado para poder registrar atletas, inclusive clubes como empresas. E agora, aí, com relação a que ele é diretamente sócio. Não é registrado e é sócio, não importa. Não pode e é nulo de pleno direito o contrato firmado. Cessionário, sócio, coligado, controlado, controlador, interligada, já possui direito econômico decorrente de 4 atletas profissionais. Então, se a minha empresa, uma coligada, controlada, controladora, já tiver 4 jogadores com direitos econômicos, e eu for registrado e tudo, enfim, não posso ter mais do que esse número que está limitado a 4. Também, mais uma vez, aquela preocupação da FIFA no controle excessivo de determinados clubes de futebol, através dos investidores. Não contarem com a anuência expressa e por escrito do atleta, então o atleta tem que dar o seu aval por escrito e participar daquela transação, ele tem que saber que a sua carreira, ou que seus direitos econômicos, tem vinculação com um terceiro, então ele tem obrigatoriamente que anuir, e fica vedado aos clubes empregadores ceder percentual a 25% do resultado do proveito econômico nos jogadores maiores de 16 e menores de 18. Então, se eu tenho um jogador registrado no clube que é maior de 16 e menor de 18, eu não posso ceder mais de 25% desse atleta para um terceiro, o que também é uma limitação imposta, que às vezes não há interesse nenhum do clube em manter ou não o jogador, simplesmente porque ele não tem nenhum percentual sobre aquele atleta.
Nós temos casos de campeões brasileiros, de clubes campeões brasileiros no Brasil, que jogaram a final do Campeonato Brasileiro, dos 11 em campo, somente 2 pertenciam ao clube. 9 atletas não pertenciam ao clube que jogou a final do Campeonato Brasileiro, sendo que alguns daqueles 5 ou 6, 0% pertencia ao clube. Esse tipo de coisa não seria permitido dentro da nova legislação proposta. E 45% do resultado nos jogadores acima de 18 anos. Então, repare que o clube sempre terá um controle de, no mínimo, 55% dos seus ativos, isso é, dos seus atletas. E é vedado à organização esportiva empregadora ceder percentual do resultado ou proveito econômico sobre mais de 5 atletas profissionais entre 16 e 18 e mais de 15 atletas com idade superior a 18 anos. Então, está limitado naquele meu plantel de 40, 50, 60 atletas, está limitado a 5 atletas abaixo de 18 anos e, no máximo, 15 atletas acima de 18 anos, sendo nulo no que exceder. Para terminar, as organizações esportivas de abrangência nacional, no caso a CBF, né, ela regula a modalidade, deverão elaborar em até 90 dias da promulgação dessa lei, normas regulando o registro e o cadastramento de todos esses contratos e publicar, e aí sim, dando publicidade ao mercado, mais uma vez, tentando controlar ou tentando administrar o temor da FIFA com relação às operações obscuras, dar publicidade a todos esses contratos de TPO bimestralmente, para que o mercado tenha exatamente a ciência do que da quantidade de contratos de TPO que nós estamos falando. Aplica-se toda qualquer seção objeto do caput do presente artigo, disposto no artigo 98 da lei, de modo proporcional. E aqui uma coisa muito interessante. O mecanismo de solidariedade pátrio, isso é, aquele percentual devido na transferência ao clube formador, também se aplicaria caso o atleta seja negociado o seu direito econômico, independente de ele ser transferido ou não. No mecanismo de solidariedade da FIFA, o fato gerador é a transferência do atleta e o registro dele no novo clube. E aí aperta-se o gatilho do mecanismo de solidariedade ou da compensação de treinamento.